Que linda essa história, né? Muita saúde para a Agnes e muito amor para essa família. Bom, tô de máscara, você já sabe que é a hora da nossa entrevista. Chegou a hora do nosso bate-papo do dia, que hoje é sobre os possíveis efeitos neurológicos do coronavírus. Os cientistas buscam saber se o vírus atinge o sistema nervoso central de forma direta ou indireta, já que os relatos de sintomas neurológicos são notados em pacientes graves. Quem explica para a gente essa questão trazida pela pandemia é o Dr. José Guilherme Schwan Júnior, que é neurologista. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado a todos. Bom, vamos tentar entender um pouquinho que sintomas são esses, assim, que têm sido observados com relação ao coronavírus na área neurológica. A gente acreditava lá no comecinho, lá em dezembro e janeiro dessa pandemia, que o vírus seria um vírus do pulmão. Depois a gente começou a ver que ele é multissistêmico, ou seja, ataca qualquer sistema do meu corpo e o cérebro e o sistema nervoso central e periférico não ficou de fora. Então, o que a gente mais tem visto de relato é a hiposmia, ou seja, uma diminuição da capacidade de sentir cheiros. Isso tem se tornado muito comum. O pessoal fala, como é que é, perdi o olfato. Isso, perdi o olfato, estou comendo e não estou sentindo o gosto. Isso é o que mais tem tido relatos. Alguns pacientes, a maioria melhora, mas uma minoria persiste com esse sintoma. Isso é o mais comum. Mas nós já tivemos relatos também de pessoas que começaram a ter dificuldade para andar, que é uma síndrome, né, que a gente chama de Guillain-Barré, que já foi muito dita na época do Zika vírus que a gente teve aqui. Que é uma coisa séria também, né? Exatamente. E a gente está tendo agora relatos de AVC, tanto isquemia quanto hemorragia. Então tem vários relatos surgindo, principalmente na China, que foi onde tudo começou, né? Sintomas, por exemplo, como dor de cabeça, tontura, também são relacionados à questão neurológica? Sim. Geralmente, quando a pessoa tem dor de cabeça, uma dificuldade de concentração, já com febre, com dor no corpo, isso é um sintoma geral que qualquer vírus pode causar. A gente achava que o cérebro, antigamente, em janeiro, ali nos meses anteriores, o cérebro estaria isolado, porque ele é protegido, né? Está dentro do crânio, está dentro de um líquido. Mas aí, com o passar do tempo, a gente está vendo que não. O cérebro, na verdade, ele pode ser comprometido, sim, pelo vírus. E a gente não sabe se é o efeito direto, como você disse, ou se é indireto por toda a reação que o vírus gera no nosso corpo. Por exemplo, então, já é possível afirmar que, por exemplo, se esses sintomas aparecerem durante a doença, eles podem persistir depois de curada a pessoa? Pode. Tem algumas pessoas, no caso da hiposmia, têm persistido com esse sintoma por muito tempo. O mais comum é a cefaleia, que a gente fala, dor de cabeça, uma dificuldade de concentração, um mal-estar, que dá aquela sensação de cabeça ruim, tontura, como você disse. Isso é o mais comum e isso tende a melhorar. Os quadros mais graves têm surgido cada vez mais pelo número de pessoas acometidas, né? Mas não é o quadro mais comum. O que a gente mais tem visto no mundo aí é o AVC mesmo, o AVC isquêmico e hemorrágico. O vírus gera um entupimento das artérias que levam sangue para o cérebro. Bom, e a gente ouviu falar, então, muito dessa questão da síndrome da insuficiência, né, respiratória. O que o cérebro tem a ver, de fato, com essa insuficiência, que, inclusive, é um dos grandes problemas, né, que a Covid tem mostrado para a gente? Perfeito. Essa insuficiência respiratória causada no pulmão faz com que a quantidade de oxigênio no meu sangue diminua, porque o pulmão não consegue trabalhar tão bem. E, com isso, o cérebro acaba sofrendo essa consequência. E uma outra consequência indireta que pode gerar é o que a gente chama de cascata imunológica. O que é isso? A hora que o vírus entra no meu corpo fica tão perdido, fica tão afoito querendo enfrentar essa guerra, que essa guerra, o efeito colateral dela é prejudicar os órgãos, entre eles o cérebro, que é o efeito indireto, é a cascata imunológica que está todo mundo dizendo. Que é quando a gente escuta falando que é uma resposta exagerada do sistema imunológico. Por exemplo, se a gente tem um sistema imunológico que está bacana, ok, mas se ele resolve reagir muito, já é uma coisa ruim. Dá um efeito colateral que é o que tem causado grande alteração no cérebro, confusão, encefalopatia, a pessoa fica perdida, não sabe dizer, começa a ter dificuldade para falar, raciocinar. Isso é essa resposta. É como se viesse o exército para combater um bandido que está roubando uma padaria. Então, uma resposta exagerada no meu corpo tentando combater aquele inimigo que é o vírus. Ou seja, acaba matando não só as células que estão com problema, mas as saudáveis. Exatamente. Tem até um estudo aqui no Brasil da Unicamp que eles estão tentando ver se esse vírus, tentando comprovar se esse vírus realmente entra no neurônio ou se tudo isso é consequência dessa alteração indireta que a resposta do nosso corpo faz ao vírus. E as pessoas com comorbidades como obesidade e diabetes, elas têm uma tendência, uma probabilidade, uma chance maior de desenvolver esses problemas neurológicos relacionados à Covid-19? Tem sim. Essa pergunta é muito boa porque esses pacientes já têm uma chance maior de terem doenças cerebrovasculares, ou seja, isquemia, trombose do cérebro. Com uma doença que gera uma reação imunológica exagerada, se soma tudo isso e gera um aumento ainda maior. O que eles têm visto é que o paciente hipertenso mal controlado, obeso e diabético sempre mal controlado tem mais chance de desenvolver
esses sintomas neurológicos. E, no caso do coronavírus, pode vir a fazer com que a pessoa desenvolva outros problemas neurológicos, como Alzheimer e Parkinson também? Já tem algum estudo sobre isso? Então, a gente não sabe que é uma doença muito nova. Acredita-se que no futuro nós vamos ter pacientes com alterações neurodegenerativas, ou seja, doenças do cérebro, por conta do vírus. Por quê? Porque tem estudos mostrando que ele entra pelo bulbo olfatório, por onde eu respiro. Exatamente como tem teorias mostrando que o Parkinson começa. Então, o Parkinson pode começar ali por esses receptores do nariz, exatamente como o vírus pode adentrar. Então, será que daqui 10, 15 anos a gente vai colher o fruto ainda de pacientes tendo doença neurológica parecida com Alzheimer e Parkinson por esse vírus? É uma pergunta muito boa e que a gente ainda não tem a resposta. Agora, doutora, a gente tem ouvido aí, é uma questão polêmica com relação ao uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Há médicos que não querem, no caso, assinar essa situação, vamos dizer assim, até o nosso ministro da Saúde saiu por não querer dar o aval à utilização desse remédio de forma, digamos, meio que obrigatória, ou como se fosse o de praxe. Sim. Qual a sua opinião sobre o uso da cloroquina? O grande problema da cloroquina é que ela deixou de ser uma discussão médica para virar uma discussão política. No começo, as pessoas começaram a usar num desespero para tentar achar algum tratamento, mas os grandes estudos e as grandes instituições no Brasil não têm visto benefício no uso desta medicação. A cloroquina foi criada para outra coisa, malária, para outros bens. Na célula, quando você estuda na célula, ela funciona bem, mas no ser vivo, a gente ainda não tem essa certeza e os estudos maiores e mais bem feitos não têm demonstrado um grande benefício. Então, na minha opinião, tem que ser muito individualizado, só se o médico e o paciente, em comum acordo, quiserem muito utilizar, mas a gente, a princípio, não recomenda. Agora, doutor, o Cremego hoje se demonstrou a favor de um distanciamento social e não do isolamento, como é o que vem pregando aí a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde. Na sua opinião, o que a gente deve estar fazendo nesse momento? Porque acaba que fica todo mundo meio perdido. Teve essa história da cloroquina que o nosso presidente quer que as pessoas usem logo no começo, sem nem saber se a doença vai agravar, e a gente sabe que tem efeitos colaterais. Sim. E agora é essa questão, isolamento ou distanciamento? O grande problema para essa pergunta é que a gente está no escuro. No Brasil e no nosso estado. A gente precisaria de testar o maior número de pessoas possíveis. Porque se a gente testa quase todo mundo, ou a maior parte da população possível, a gente vai saber exatamente o panorama. Enquanto a gente não souber disso, a gente fica fazendo medidas no escuro. E como eu estou no escuro, a medida é me afastar das pessoas. Algum momento da vida, eu tenho chance de 70% de chance de desenvolver essa doença, de pegar essa doença. Enquanto eu não sei se a pessoa que está do meu lado tem ou já teve, se eu já tive, se eu já estou imune, eu vou precisar me distanciar. Então a gente tem que isolar, é muito fácil para a gente falar o isolamento, mas ir para a pessoa que trabalha na construção civil, ir para a babá, para o empregado doméstico, é difícil para eles não trabalharem. Então é uma questão social muito ampla. O único jeito de responder isso, tem que fazer o teste, para eu saber a real situação que eu me encontro no meu estado, na minha cidade, no meu país. Uma testagem em massa, né? Exatamente. E a gente, inclusive, teve essa semana situações de pessoas, estudiosos de universidades que estão fazendo pesquisas que foram presos, né? Levados para a delegacia, os testes destruídos. Fica muito difícil, enquanto tem gente querendo trabalhar para a gente conseguir números. Sim. Ter um tipo de reação dessa, e foi no país todo, né, em diversas cidades. Exatamente, a gente precisaria testar, é o que as grandes nações fizeram, né? O Japão, o Singapura, eles conseguiram testar o maior número de pessoas, conseguiu detectar e acompanhar essas pessoas. É o único jeito para a gente responder essa questão. Agora, doutor, com relação a esses efeitos neurológicos do coronavírus, uma tomografia pode mostrar alguma evidência desse tipo de problemas neurológicos na pessoa? Pode, ela pode mostrar principalmente quando é isquêmico, quando é isquemia, quando é hemorragia. Mas na maior parte dos casos, a tomografia é normal, a ressonância pode vir normal, você faz um eletro da cabeça, ele vem normal. Os exames são todos normais, inclusive aquele líquido por onde a gente acaba avaliando, é onde o cérebro se encontra, esse líquido também pode vir normal e a maioria dos estudos não consegue ver o vírus lá dentro. Por isso que é tão intrigante. Como é que uma pessoa tem uma lesão nos vasos, como é que ela fica confusa, agitada, agressiva, tem convulsão, se o vírus não consegue ser detectado lá dentro? Então, é uma questão que a gente leva a crer que seja mais consequência do estado imunológico. E, às vezes, nenhum exame vai me mostrar isso, o que é mais difícil ainda e desafiador para os médicos, né? Esse vírus é realmente, vamos dizer assim, como a população diz, cabuloso, porque Exatamente. Até agora a gente não consegue ter uma certeza de nada. Exatamente. Agora, para a gente encerrar, com relação à medicação. O brasileiro já tem o hábito de se automedicar, normalmente, diante do coronavírus, tendo a Covid. Falando de questão neurológica, dor de cabeça, né? A gente sabe que muita gente reclama de dor de cabeça, quem, por exemplo, já sofre de enxaqueca
e se pega aí a Covid-19. Qual a orientação? A pessoa pode continuar tomando qualquer analgésico ou o remédio que ela costuma tomar para enxaqueca normalmente? Tem restrição? Então, a gente acaba orientando da mesma forma que a gente orienta para uma dengue, por exemplo. Se você tem um estado de dengue, uma doença do tipo da dengue ou esse vírus SARS-CoV-2, né, ou Covid-19, a gente orienta que você procure atendimento na dúvida, mas em casa utilize analgésicos comuns, como a dipirona e o paracetamol. Evitar o uso de anti-inflamatório, porque isso pode prejudicar o seu rim, prejudicar o seu fígado, que no futuro poderá ter que lutar contra esse vírus. Então, o ideal para essa dor de cabeça do Covid, essa dor de cabeça mais simples, é analgésico comum e uma hidratação vigorosa. Hidratar bem. Tá certo. Muito obrigada, doutor José Guilherme Schwan Júnior, por ter estado aqui com a gente, trazido essas informações, porque informação também salva a vida, né, doutor? Sim, a informação leva a saúde para a população e eu que agradeço o convite.